Bom, vamos começar porque a gente vai mergulhar de cabeça no universo de um psicanalista que, olha, virou o campo dele de ponta cabeça. As ideias dele não foram só inovadoras, elas foram e ainda são radicalmente turbulentas. É desse cara que a gente está falando, Wilfred Bion. E quando dizem que a obra dele é complexa, que é desafiadora, isso é quase um eufemismo. Ele nos obriga a questionar a própria base do que a gente entende por pensar. Então vamos lá, a gente vai explorar os conceitos que fizeram o trabalho do Bion ser essa revolução toda. E tudo começa com a pergunta mais fundamental de todas. Afinal de contas, como é que a nossa mente processa o mundo? Pois é, tudo parte de uma questão bem básica. Como a gente aprende com aquilo que a gente sente? Para explicar a teoria dele, Bion conta uma história que aconteceu no consultório dele. Imagina só a cena. Um paciente chega para a sessão. A primeira coisa que ele pergunta parece simples, né? Quase banal. E logo em seguida vem outra pergunta. Mas é aí que está o ponto. Para Bion, isso não é só uma conversinha. São, na verdade, pedaços de emoção em estado bruto, dados puros que a mente ainda não processou. E isso leva a gente para a grande questão. Como é que a mente pega essa bagunça toda de sensações e emoções cruas e transforma em pensamentos que a gente consegue usar, que a gente consegue sonhar ou até lembrar depois? A resposta que Bion dá para isso é a função alfa. Sabe qual a melhor forma de pensar nisso? É como se fosse um sistema digestivo da mente. Ela pega as experiências brutas do dia a dia, as emoções, as sensações, e literalmente digere tudo isso, transformando em algo que a gente pode de fato entender e usar, os pensamentos. Ok, então a gente já entendeu que a função alfa é o como a mente processa o mundo. Mas o Bion ele vai além. Ele se pergunta qual é a forma verdadeira daquilo que a gente está processando. E para explicar isso, ele traz uma ideia fascinante, a ideia de transformações. A chave para sacar essa ideia é um conceito chamado invariância. E pode acreditar, Bion usa uma analogia perfeita para explicar isso. O vinho. Pensa assim, uvas podem ser fermentadas e virar vinho, ou o vinho pode ser destilado e virar conhaque. São duas transformações bem diferentes que resultam em dois produtos totalmente diferentes. Agora expande isso para todas as bebidas alcoólicas. Uísque, rum, tequila. Cada uma delas é o resultado de uma transformação única, com cor, aroma e sabor próprios. Então a pergunta que fica é, apesar desses processos todos, desses resultados tão variados, qual é o único elemento que é comum, que não muda, que está presente em todas elas? A resposta, claro, é o álcool. Ele é a invariante, é o elemento que não muda, não importa qual seja o processo. E aqui está o pulo do gato do Bion. Ele aplica essa lógica à mente humana. Os comportamentos de uma pessoa, a raiva, a tristeza, a alegria, são como as diferentes bebidas. São as transformações. A tarefa do analista é justamente encontrar o álcool, ou seja, a realidade psíquica invariante que está por trás de tudo isso. É nesse ponto que o pensamento do Bion fica profundo de verdade e a tal da turbulência começa para valer. Ele não estava interessado só em conhecer as coisas, mas no estado de ser. Ele descreveu uma jornada que vai do K para o O. O K é de knowledge, conhecimento em inglês. É tudo que se sabe sobre si, como se fosse um manual de instruções da própria mente. Já o O, bom, o O é a realidade última, a essência. Não é algo que dá para saber, é algo que simplesmente se é. É a diferença, por exemplo, entre ler sobre o amor num livro e estar de fato apaixonado. E aí o Bion levanta um dilema que chega a ser assustador. O que acontece quando aprender algo novo sobre si, o tal do K, ameaça mudar quem fundamentalmente se é, o tal do O? A resposta de Bion é que muitas vezes as pessoas simplesmente fogem desse conhecimento. Existe uma resistência a ele justamente para não ter que encarar essa transformação profunda e, vamos ser sinceros, muitas vezes apavoradora de quem se é de verdade. E agora a gente chega na ideia mais desconcertante de Bion. Uma ideia que desafia a base de tudo que a gente acha que sabe sobre a nossa própria mente. Olha, se prepara, porque essa ideia é radical. E se os pensamentos existissem antes de existir alguém para pensar eles? Bion imaginou os pensamentos como coisas selvagens, sabe? Flutuando por aí no universo. E a nossa mente, o nosso eu, teve que se desenvolver, se criar como um aparelho para conseguir capturar e dar algum sentido para esses pensamentos. Essa ideia, como você pode imaginar, causou uma turbulência gigantesca. E isso ficou muito claro numa pergunta que um participante fez em um dos seminários que Bion deu na Itália. Diante desse conceito de pensamentos selvagens,
Um ouvinte levantou a mão e perguntou: essa fonte última de pensamento, então, é Deus? E ela simplesmente emite sons como um grunhido ou ela fala de um jeito que a gente consegue entender? Essa pergunta, nossa, ela ilustra perfeitamente o espanto, a vertigem que as ideias de Bion provocam. E ela nos deixa com uma última questão para a gente ficar pensando por um bom tempo. Se os pensamentos existem sem um pensador, então de quem são os pensamentos que estão sendo pensados neste exato momento?